ou centrais da fé cristã. O que são essas doutrinas essenciais, ou doutrinas essenciais da fé cristã, da nossa teologia? Daí nós temos que entender um pouco essa questão do movimento que nós fazemos parte. O objetivo principal do movimento da restauração das igrejas de Cristo, qual foi a motivação inicial? Qual foi, meus queridos irmãos, o objetivo principal, então, de criar esse movimento do qual nós fazemos parte? Sem dúvida nenhuma, e precisamos entender isso, a ênfase principal estava na unidade da igreja. Para quê? Baseado em João capítulo 17, a unidade da igreja para que o mundo viesse a crer em Jesus. Esses queridos irmãos que iniciaram o ministério acreditavam que as divisões denominacionais, com as suas confissões de fé, criava uma grande barreira à proclamação do Evangelho, à evangelização, e a dificuldade, depois do iluminismo, começa muitos homens a questionar tudo isso aí, a crer em Cristo Jesus. Havia três grupos principais, vamos dizer assim, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa, fora do rumo católico, havia alguns grupos, vamos dizer, da Reforma, que haviam se tornado grupos fortes, mas muito sectaristas nas suas convicções, chamados reformados da linha calvinista, presbiteriana, a linha luterana e a linha, vamos dizer, anglicana, e naquele momento já com influência do próprio metodismo. E esses irmãos desses grupos estavam totalmente separados uns dos outros. Hoje parece que a questão é um pouco melhor, mas eu me lembro, alguns anos atrás, uns quase 40 anos atrás, eu estava no encontro da CEPAL. Foi realizado em Goiânia, lá no acampamento Boa Esperança. Eu lembro que o Alain Burello, ele abençoou os pastores da Igreja de Cristo, pagando a nossa inscrição lá para aquele encontro. Não sei se os olhos estavam. Mas o Jamie Campbell, que vai estar inclusive ministrando um curso na Igreja de Cristo, a capela lá em Brasília, agora na primeira semana de junho, Jamie Campbell. E o Jamie Campbell estava um ambiente muito gostoso, havia muitos pastores presbiterianos, batistas, havia da Igreja de Cristo e vários grupos. E o ambiente estava muito gostoso, de quebrantamento, de comunhão, saudoso o pastor Ali Veloso, pregando ali para a gente, muito precioso. Eu sei, o Jamie Campbell deu uma sugestão, ele liderava o movimento, disse que tal nós encerrarmos o encontro de líderes, de pastores, com a Santa Ceia, com a ceia do Senhor. Os presbiterianos gostaram da ideia, pois eu me lembro que quando terminou aquilo, um grupo de batistas diz assim: mas esse negócio, vamos tomar ceia com um presbiteriano? Presbiteriano nem batizado é, que negócio é esse? E começou uma confusão lá, vamos tomar, alguns batistas vão tomar ceia, tinha alguns pentecostais, essa pessoa aqui é um espiritismo meio disfarçado, aquele negócio todo. Parece que essa fase, isso é em pleno século XX aconteceu isso. Quando você pensa 2 séculos atrás, meus queridos irmãos, a divisão que existia entre os grupos, a ponto do Thomas Kemp, que vai para os Estados Unidos, é um presbiteriano e quer dar ceia para um grupo de presbiterianos que não é nem do país dele, então ele é chamado no concílio para prestar conta daquilo, meus queridos irmãos. A motivação, tem que entender a motivação destes queridos irmãos pioneiros deste movimento era exatamente a unidade dos cristãos, baseado em João capítulo 17, para que o mundo creia que tu me enviaste. É uma motivação das mais, sem dúvida nenhuma, saudável. E eles acreditavam, Thomas Campbell, ou melhor, Alexandre Campbell, acreditava de tal maneira que as denominações iam deixar as suas pratas, ia deixar os seus credos, as suas confissões,
E ele dizia: quando isso acontecer, nós estaremos entrando no milênio. Ele era pós-milenista na interpretação escatológica. A igreja vai entrar no período que ele chamava de milênio, de um milênio que vem progressivamente com o avanço da proclamação do Evangelho. Era esperança, sem dúvida nenhuma. As motivações eram as mais preciosas, meus queridos irmãos, que podia existir. Ele acreditava que as denominações, com as suas confissões, eram o maior escândalo para o avanço do Evangelho. E sem dúvida, naquela época ou antes, muitas pessoas criadas na igreja, filhos de pastores, tornaram-se, sem dúvida nenhuma, os maiores ateus da história da humanidade, podemos dizer assim. Porque a briga que existia entre igrejas, denominações, discussões, meus queridos irmãos, teológicas, tornava, segundo esses queridos irmãos, um grande empecilho para o avanço da doutrina. Por exemplo, pega os extremos lá do calvinismo, ensinava o calvinismo: olha, você tem que saber se você é um predestinado ou um predestinado. Deus é soberano, só Ele sabe. Então, para descobrir que você é um predestinado, você dobra o seu joelho, fica orando, ora o dia inteiro. Se for preciso, ora a noite inteira. E se vier uma grande convicção de pecado, se vier uma emoção, será alguma coisa, então você vai ver que você é um predestinado. Daí parece, os queridos irmãos do nosso movimento: mas que bobagem, não é nada disso não. E ele cria, então, meus queridos irmãos, alguns pontos, inicialmente 6 pontos. Simplesmente você, querido, creia no Evangelho, você creia em Jesus Cristo, aleluia, creia, tenha fé. Você entende que você é pecador, que todos pecaram, então arrependa dos seus pecados. Bom, se submeta ao batismo nas águas, faça essas 3 coisas. Se você crer, se você se arrepender, e se você ser batizado, o resto você pode deixar com Deus. Deus vai te conceder o perdão dos pecados, Deus vai te conceder o Espírito Santo que vai te estabelecer. Inicialmente era 6 pontos, mas depois, para facilitar, ele resumiu para 5 só. Tenha fé, se arrependa, seja batizado, receba o dom do Espírito Santo, o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Não tem essa confusão de Calvino, de tudo, essa briga, quem é predestinado, quem não é predestinado. 3 coisas Deus manda você fazer: creia no Senhor Jesus Cristo. Deus diz: arrependa dos teus pecados. Deus disse: seja batizado, levanta, recebe o batismo e lava os pecados, como diz a Escritura para Paulo. E as outras coisas deixa com Deus, o Espírito Santo, e você vai ser perdoado para receber o Espírito. Então descobrem por tudo, meus queridos. Coisa é tão simples, mas a teologia: eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pelagiano, sei lá o que, cria uma confusão desgraçada e todo mundo está no inferno. Esses irmãos disseram: não, nós temos que descomplicar essas coisas, meus queridos irmãos. O Evangelho é coisa simples, a doutrina dos apóstolos é coisa simples, meus queridos irmãos. E é impressionante como pessoas desses 3 grupos é capaz de unir: presbiterianos, batistas, vamos ver para aliviar um pouco, metodista, não anglicano. E isso foi precioso, porque quando esses irmãos começam a se unir, eles estão prontos, não arraigados mais as confissões deles, há uma libertação lá, e eles estão abertos para o Novo Testamento. Começa uma discussão, bom, sobre a questão de batismo. O batista ensinava o batismo por imersão, mas o batismo na igreja batista era simplesmente uma questão simbólica. Eles viam a coisa assim. O presbiteriano já viu o batismo de maneira sacramentalista, que é uma graça especial no batismo. Mas por outro lado, o batismo dos presbiterianos é o batismo do infantil, da criança, e o batismo por aspersão. E eles discutindo, chegam à conclusão: o batismo não é só uma questão cerimonial, há uma graça especial no batismo, porque diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados. Ou que o Ananias disse para Paulo: levanta, recebe o batismo e lava
seus pecados, tem um sentido mais profundo, o batismo. Então pega os presbiterianos, não é questão do sacramentalismo em si, mas que há uma questão mística no batismo, há uma bênção especial no batismo, não é só uma questão cerimonial, meus queridos irmãos, ou teatral, há algo mais profundo no batismo. Então pega os presbiterianos, mas por outro lado, vai para o Novo Testamento. Qual a forma de batismo no Novo Testamento? Todas as evidências do batismo no Novo Testamento é batismo por imersão, e às vezes batismo logo após, ou quase sempre após a própria decisão das pessoas. Então une e cria uma coisa preciosa, meus queridos irmãos, dos dois grupos, porque todos estão abertos, não estão presos mais àqueles dogmas, aquelas confissões lá, e chega a essa conclusão maravilhosa, bíblica, neotestamentária. Porque, meus queridos irmãos, a igreja católica ortodoxa, até hoje, porque ela nasce na Grécia de linha grega, e o grego não vai fazer uma coisa, porque a palavra batismo, a palavra grega baptizo, ela significa mergulho, imersão. Como é que a igreja ortodoxa ia dizer assim: eu te mergulho em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e jogar água na cabeça da pessoa? A igreja ortodoxa até hoje batiza por imersão. Porque qualquer estudioso, o maior estudioso da língua grega que existe no mundo hoje, meus queridos irmãos, ele afirma categoricamente: não tem outro jeito de batismo no Novo Testamento, a não ser o batismo por imersão, meus queridos irmãos. Isso é o batismo da igreja dos apóstolos. Eles então não estão presos mais aos dogmas. Então, o presbiteriano pode ceder no batismo por aspersão de criança, mas o batista pode ceder também no batismo simplesmente e cria uma coisa fantástica, meus queridos irmãos. E o governo da igreja, a igreja batista tinha um governo sem dúvida nenhuma congregacional, mas um pastor, um ministro e um grupo diaconal. A igreja presbiteriana, por um lado, não tinha uma autonomia congregacional, mas ela tinha de alguma forma uma pluralidade de pastoral, de presbíteros na igreja. E mais uma vez cria-se uma junção maravilhosa. Os irmãos que vêm da linha batista entendem que o Novo Testamento fala sobre a pluralidade ministerial, de presbíteros no plural na igreja. Mas por outro lado, os presbiterianos entenderam que o sistema de governo dentro da igreja primitiva era um sistema congregacional. E mais uma vez criou-se uma junção. Pegamos dos presbiterianos a ideia de uma pluralidade de pastores da igreja, de presbítero. Pegamos então do batista a ideia congregacional e criou uma coisa maravilhosa. Mais uma vez, desses três grupos, meus queridos irmãos, que falamos, queridos irmãos, que vem da linha metodista, uma linha, vamos dizer assim, mais voltada para o pietismo, para a graça de Deus, o unção do Espírito Santo, e vê-se ali a importância da santidade, da vida de pureza dos cristãos. Essa união foi uma coisa preciosa, milagre de Deus, meus queridos irmãos, que coisa preciosa. Vai criando então essas doutrinas, abrindo mão das confissões, dos dogmas. Os primeiros irmãos até cria, vamos dizer, um concílio, mas depois se arrepende e faz uma cerimônia fúnebre de sepultar tudo aquilo, não é verdade? Agora, com muito temor e tremor, interessante. Quando eu vi aquilo a primeira vez, não entendi nada. Eu cheguei lá em Tabatinga, lá, eu achei um depósito lá, e tinha aquele tanto do sepultamento daquilo. Eu vi, o que significa isso, meu Deus do céu? Só mais tarde para mim vim entender aquela questão, meus queridos irmãos. Daí essa ênfase nesses três grupos, o que vem Deus fazendo. Daí o método, meus queridos irmãos, adotado na interpretação das Escrituras Sagradas. Irmão, como Alexandre Campbell, ele sabia, era um homem erudito, e ele não abriu mão, por exemplo, do método histórico-gramatical de interpretação da Escritura Sagrada. E quando se fala sobre a questão de método histórico-gramatical, isso é muito importante, porque foi isso que trouxe a reforma no século XVI, com grandes eruditos, como Lutero sabia hebraico, sabia aramaico, sabia grego, e examinava o texto da Sagrada, não naquela maneira que a igreja, pela influência da igreja católica do Lago de Alexandria, que tinha uma interpretação totalmente alegórica, e via no texto sagrado 4 sentidos do texto. Lutero disse: isso é coisa muito bonita, mas isso parece uma prostituta, uma meretriz.
bem vestida, toda ornamentada, mas que não tem valor. Tem que se interpretar a Bíblia pelo chamado método histórico-gramatical. O que é isso? Você interpreta a Escritura Sagrada dentro do seu contexto imediato, você interpreta a Escritura dentro de um contexto maior, você interpreta a Escritura dentro de um contexto de toda a Escritura, porque a Escritura, dizia Lutero, ela explica a própria Escritura. Mas, meus queridos irmãos, e aí dentro disso aí, você só pode interpretar o texto pensando na época do texto, quem é que escreveu o texto, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para que faça uma exegese, uma interpretação correta da Escritura Sagrada. Mas daí Thomas Campbell foi muito à frente de Lutero nisso aí, porque Lutero, com boas intenções, ele ainda estava preso ao catolicismo de alguma forma, sendo monge agostiniano, recebe uma influência e a interpretação dele ainda fica muito presa à questão do Velho Testamento. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir num culto na igreja luterana. Se você não vê numa placa, você pensa que está numa missa. O padre tem todo aquele, o pastor tem toda aquela ornamentada, aquela vestidura parece um padre de tudo aquilo. Então tinha muita coisa que Lutero ainda não entendeu. E eu acredito, meus queridos, eu já li algumas coisas, mas eu acho nesse sentido que um dos camaradas, o mundo talvez não reconheça a igreja, mas talvez ninguém, para mim, pelo menos na minha história, contribui tanto para a questão da exegese, da interpretação da Escritura Sagrada como Alexandre Campbell. Por quê? Porque ele disse algo preciosíssimo, você não encontra isso em muitos livros, mas ele disse o seguinte: você tem que interpretar a Bíblia, lendo a Bíblia, pensando na época, ou na dispensação, porque uma coisa que é verdade para aquela época, hoje pode ser uma baita heresia. Por exemplo, no período patriarcal, quem é que oferecia sacrifício para a família, como Jó, como Abraão? Quem era? Era o próprio patriarca. Era uma coisa legal, certa. Daí vem o período da lei. Se um patriarca de uma família quisesse, vamos reunir aqui minha família lá na chácara, fulano de tal, e eu quero matar um cordeiro e oferecer ao Senhor, esse camarada devia ser apedrejado, porque naquela dispensação, quem devia oferecer o sacrifício já era o sacerdote, certo? Daí você vai para uma outra dispensação, por exemplo, da igreja hoje. Quem pegar o cabrito e oferecer, daí já é feiticeiro. Não tem mais sentido. Mas a maior contribuição para mim, porque esses queridos irmãos deu ênfase ao que se chama a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, mas dentro de uma visão apostólica da doutrina dos apóstolos. E daí está o grande segredo. Você só pode interpretar os evangelhos, os 4 evangelhos, na perspectiva do ensino dos apóstolos. Quando alguém chega para Jesus e diz: que farei para perder a vida eterna? Jesus, o que diz para ele? Guarde os mandamentos. O doutor pergunta: os quais? Jesus diz: não matarás, não adulterarás, não roubarás. E o cara nem espera Jesus citar o decálogo inteiro. Diz assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Daí Jesus: se quer ser perfeito, vai ver o seu bens dá o pobre, segue e terás o tesouro no céu. Essa é a visão dos evangelhos. Na visão do Novo Testamento, que faremos, irmãos? O que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E o que diz o café? O que farei para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo e a tua casa. Leva o cara, leva Paulo para casa, cuida dele, e naquela mesma noite é batizado toda aquela família. Meus queridos irmãos, tem que entender que os evangelhos é um momento de transição entre a lei, o que vai acontecer numa dispensação, que eu vou chamar de dispensação da graça de Deus. Nós temos que entender isso. Se a nossa justiça não cederia muita justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Mas como? Eu sou salvo por essa justiça, por essa prática de fariseu. O fariseu fazia isso de maneira, vamos dizer, de fachada. Eu faço de verdade.
Mas, meus queridos irmãos, é mostrando totalmente a impossibilidade da salvação por esses meios, que conforme o propósito da lei, que é conduzir os homens a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Tem que ver que há uma transição. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Agora vem João e vem Jesus anunciando o reino de Deus. Mas Jesus disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí vem, meus queridos irmãos, Jesus morre na cruz, não manda a igreja para o mundo. Vocês fiquem em Jerusalém até que eu mande o Espírito Santo para a igreja. Primeiro o Espírito Santo vem para a igreja, depois que a igreja vai para o mundo, o Espírito vem para a igreja, nasce essa dispensação da graça de Deus da igreja. Eu só posso interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, entendendo essa época que eu vivo hoje. Isso, meus queridos irmãos, é tão sério. E olha o que tem de crente no mundo teólogo que não entende essa questão da transição do período dos evangelhos para esse momento da descida do Espírito, quando nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse, como? O óculos atrapalha a gravação, está batendo no microfone. Obrigado, irmão. Então, meus queridos irmãos, é muito interessante daí essa questão da doutrina dos apóstolos. Deixa eu citar um exemplo aqui. Essa questão de interpretar a Bíblia de maneira alegórica. Mas os apóstolos entenderam interpretar a Bíblia de maneira alegórica. Mateus, por exemplo, cita Oséias 11: do Egito chamei meu filho. Era Deus chamando o povo de Israel do Egito, mas ele aplicou isso para Jesus, para José, que é chamado do Egito, meus queridos. Aí vem uma coisa muito interessante, é que os apóstolos de Cristo Jesus, eles não eram simplesmente exegetas da Escritura, meus queridos irmãos. Eles eram autores, vamos usar essa expressão, canônicos, inspirados. Não havia nenhum problema deles usarem métodos alegóricos, porque o Jesus tinha que anunciar a eles, dizendo que o Espírito Santo que eles haviam de receber os guiaria a toda a verdade, faria lembrar todas as coisas, para eles criarem a doutrina apostólica. Nós não temos essa autoridade alegórica de pegar texto, isso aqui, meus queridos irmãos, comprometendo doutrinas. Isso é muito sério. Ei, meus queridos irmãos, como essa questão é delicada. Por exemplo, não há problema, mas então o Velho Testamento perdeu o valor. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. E esses apóstolos de Cristo Jesus criam-se essa doutrina apostólica fundamentada na Escritura, inclusive do Velho Testamento, de toda a Bíblia Sagrada. Mas eu não posso criar uma doutrina fundamentada no Velho Testamento para a igreja hoje. E como diziam os reformadores, como o Velho Testamento era a constituição perfeita de Deus para a nação de Israel, o Novo Testamento é a constituição perfeita de Deus para a igreja do Senhor Jesus na terra. Nós estamos traduzindo o livro de Alexandre Kemper. Nós estamos traduzindo, não, nós estamos pagando para alguém traduzir. Rapaz, eu já achei que você estava fazendo. Eu já traduzi 27 capítulos daquele livro e estamos esperando a autorização para publicar aquele livro. Mas, por exemplo, o Alexandre Kemper era muito inteligente. Eu nunca vi isso. Por exemplo, a Trindade. Muitos da Igreja de Cristo preferem evitar a palavra Trindade porque ela não está presente no Novo Testamento. Mas a ideia da Trindade e da Triunidade, ela está presente na Bíblia. Trindade é a maneira que Deus se revela na Bíblia, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Triunidade é a maneira que Deus existe, um ser em três pessoas. Então, uma diferença entre Trindade e Triunidade e triteísmo. A igreja não é triteísta, a igreja não crê em três deuses. Nós temos na Trindade, porque Deus se revela no Pai, no Filho. Não é que Ele se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Isso é heresia, como se fosse um ator fazendo três papéis. Não é verdade.
O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. São três pessoas distintas, então aí nós criamos o que se chama de triunidade, um ser que existe em três pessoas. Mas daí você vai procurar no Velho Testamento. Muitos teólogos dizem, bom, a Trindade está presente, por exemplo, quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então está no plural, então uma pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Outros dizem, não, isso aqui, vamos dizer assim, uma expressão que eles gostam de usar, é um plural majestoso. Então, muitos pregadores chegaram, nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, não é nós, só está o cara na frente, né? Nós estamos, então esse plural majestoso, esse será hoje tratando de Jesus. Mas meus queridos irmãos, o interessante é que o Kemp não usou esse argumento, mas ele usou o que eu achei fantástico. Ele diz a Trindade está presente, a gente pode ver uma figura na própria criação do homem. Deus cria um homem, um varão, um andros. Ele cria um homem à sua imagem e à sua semelhança. Daquele homem, o que ele faz? Ele tira a mulher com a mesma natureza humana como Adão. E desses dois ali, então nasce um filho à semelhança de Adão e Eva. Interessante isso aí. Ele está na Trindade. Olha, o Deus, o Filho é gerado de quem, irmãos? Na eternidade. Jesus é gerado do Pai. E o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, segundo. Achei fantástico a ilustração que ele usa. Mas ele vai apoiar o Velho Testamento por causa da revelação do Novo Testamento. Ele pega a bênção araônica e diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e a paz. Está aí. O Senhor, o El Shaddai, o Pai, o Elohim está aqui. O Espírito, Jesus está aqui. O Senhor te abençoe. E o Espírito Santo está. Ele vê mais isso aí amparado no que traz a revelação, o Novo Testamento. Daí toda a Escritura é inspirada por Deus, mas você só pode interpretar corretamente hoje o Velho Testamento na visão do Novo Testamento. E nisso aí Calvino e Lutero contribuem bastante, porque eles viam Cristo no Velho Testamento. Hoje os grandes exegetas do Velho Testamento, desse negócio de ver Cristo no Velho Testamento, não tem essa teologia moderna. Se tem uma coisa que atrapalha a igreja teológica, Deus querido Jesus. Mas tem bons como esses aí. Então, meus queridos irmãos, mas essa maneira hermenêutica de fazer teologia, daí a teologia da igreja de Cristo, ou das igrejas de Cristo, pensando nesse movimento, tem que ser uma teologia dentro dessa perspectiva, desta visão da dispensação do momento que a igreja vive, meus queridos irmãos. Senão, isso há uma contribuição enorme desse movimento. E olha que tem muita gente boa, inteligente, que entende essas coisas. Quando você